E vamos ter nessa segunda-feira, às 20 horas, lá em Cotia, um jogo válido pela 11ª rodada. O São Paulo recebe Juventude. São Paulo precisa vencer para assim encostar no líder Corinthians. E enquanto o Juventude vem subindo a escadinha, melhorando a cada jogo, é a chance que o Juventude tem para se firmar também e subir na tabela. Nós vamos trazer para vocês aí as prováveis escalações das duas equipes, a campanha e também o histórico desse confronto de São Paulo e Juventude. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino, e o destaque é esse pré-jogo de São Paulo e Juventude que acontece nessa segunda-feira às 20 horas. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal sabem que o conteúdo vai ser show de bola, maravilhoso, é mesmo? Por isso já conto com o seu like no começo do vídeo. Se você tá chegando aí agora, tá vendo qual que é do nosso canal, já vou te dar uma dica. O nosso canal aqui fala de todos os clubes de futebol feminino brasileiro. A gente engloba aqui a base, os torneios de base, seleção brasileira e todos os campeonatos principais que passa aí no nosso futebol feminino. Então, aqui é a casa do torcedor do futebol feminino. Aí, se você gostar, você deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, peço que dê essa moral, se inscreva no nosso canal. É assim você ajuda a gente a bater a nossa meta. Conto com vocês. Pois bem, galera, São Paulo e Juventude nessa segunda-feira às 20 horas, jogo válido pela 11ª rodada. São Paulo que vem de uma derrota de 2-1 para o Corinthians pela 10ª rodada, enquanto o Juventude vem com uma grande vitória fora de casa em frente ao Vitória da Bahia. O Juventude que aos poucos está subindo a escadinha e melhorando aí no campeonato, saindo lá da zona do rebaixamento, né? Os dois últimos colocados. Pois bem, e qual é o histórico desse confronto de São Paulo e Juventude? As duas equipes só se enfrentaram uma vez, foi justamente no ano passado, já que foi a volta do Juventude à elite do nosso futebol brasileiro. São Paulo jogou pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi, exatamente, e naquela ocasião o São Paulo venceu por 1-0 as jaconeiras, naquela época era chamada, agora são as Esmeraldas. 1-0 para o Tricolor. Foi a única partida que nós temos aqui registrado entre São Paulo e Juventude. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, qual então a campanha de Juventude e São Paulo no Brasileirão Feminino? Vamos começar com o Juventude, as Esmeraldas do técnico Brandalize, que está em 14º lugar com 8 pontos. São 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, com 6 gols marcados e 10 sofridos, um aproveitamento de 26%, mas já teve muito abaixo disso. A última partida foi fora de casa, lá na Bahia, no Barradão. O Juventude venceu Vitória por 3-0, foi pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. Enquanto que as Soberanas do Tricolor Paulista está em 3º lugar com 20 pontos, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Uma delas foi a última para o Corinthians. Teve 15 gols marcados e 8 sofridos, um aproveitamento de 66%, né? Agora, com essa derrota do Inter aí, a defesa do São Paulo virou a menos vazada do campeonato. Exatamente, o Inter que tinha tomado 6 gols, agora tomou 3 aí do Bahia, perdeu. Então o São Paulo é a defesa menos vazada do campeonato.
Pois bem, a última partida foi justamente contra o Corinthians. Naquela ocasião, o São Paulo perdeu para o Corinthians por 2-1 também pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. Pois bem, gente, e como é que os dois técnicos, tanto o Brandalize e o Thiago Viana, vão escalar suas equipes para este grande confronto? Pois bem, os dois técnicos que costumam jogar no mesmo esquema 4-4-2, variando no 4-3-3, dependendo aí do adversário. Então vamos entender um pouco essas prováveis escalações. A gente vai para o campinho agora e vai trazer para vocês como é que esses dois técnicos vão escalar as suas equipes para esse duelo de segunda-feira. Vamos lá para o campinho. Bem, vamos começar então com as Esmeraldas do técnico Brandalize, que no caso aqui são as visitantes. Brandalize que costuma jogar no 4-3-3. Mas no último jogo contra o Vitória ele foi no 4-4-2 e veio com a goleira Thaís Amorim, certo? Então tá aqui a Thaís Amorim. Vamos fazer aqui no 4-4-2. Às vezes durante a partida ele promove a mudança do 4-4-2 para o 4-4, do 4-3-3 para o 4-4-2. Então vamos aqui com a Thaís Amorim, ou pode ser a Renata, uma das duas que ele pode escolher aqui, certo? Como a goleira titular. Eu acredito que ele deve vir com a Thaís. Pois bem, na lateral direita, a Límpia Fretes. Então tá aqui a Límpia Fretes, uma ótima lateral, a Límpia Fretes. Gosto dela como lateral direita. Pois é, e o miolo de zaga vai aqui com a Joyce, né? A Joyciane e com a Carla Cruz na esquerda. Então tá aqui a Carla Cruz, a Joyce aqui na direita e a Carla Cruz aqui na esquerda, formada então a dupla de zaga. E para fechar o quarteto, ele vai aqui na esquerda com a Carol Ladaga. Carol, que é uma jovem jogadora, né? Então tá aí formado então o quarteto de zaga do técnico Brandalize. No 4-4-2 ele vai aqui com as duas volantes, a Tefinha, né, e a Bel Silva, né? Aliás, melhorou muito o meio de campo do Juventude quando ele colocou essa dupla juntas, essa dupla para jogar juntas. Então, ótimas jogadoras, muito voluntariosas, a Bel Silva e a Tefinha. E aí, na meia esquerda, ele vai com a Laurinha. Cadê a Laurinha? Tá aqui a Laurinha na meia esquerda. E na meia direita, a jovem Marucci. Então tá aqui a Marucci, que já vem se despontando aí como titular no time das Esmeraldas. Então tá aí formado o meio de campo das Esmeraldas do Juventude. Agora vamos para o ataque. Duas jovens jogadoras, a Teté aqui e a Loirão. Tá aqui a Loirão, certo? Formada aqui. Se ele for no 4-3-3, o que ele pode fazer aí, gente, é tirar aqui a Bel Silva, colocar a Marta, certo? E adiantar a Laurinha. Então, se ele for no 4-3-3, ele tira aqui a Bel Silva ou a Tefinha, eu acredito que a Tefinha não sai, coloca a Marta para ajudar aqui no meio de campo e joga a Laurinha lá para frente para fazer o trio de ataque com a Loirão e a Teté, certo? Se ele optar de repente por ir no 4-3-3. E também tem a Flávia também, que pode entrar aqui no segundo tempo no ataque. Tem a Joyce também, que é uma ótima jogadora no meio de campo, e a Duda Calazans, que tá aí roubando, querendo o seu espaço também nesse time. Toda vez que ela entra bem. A outra opção que vinha sendo titular era a Leca, né, que perdeu espaço justamente para a Bel Silva. De repente ele pode voltar com a Leca e também com a Aninha no meio de campo. Esse é o time do técnico Brandalize. O que vocês acham dessa provável escalação do Juventude? Olha só, a Thaís Amorim, a Límpia Fretes, a Joyce e a Carla Cruz, né? E na esquerda com a Carol Ladaga. E aí no meio de campo a Laurinha, Bel Silva, Tefinha e a Marucci. E no ataque a Loirão e a Teté. Também tem a Baião também, que ele pode de repente colocar aqui
no lugar da Tefinha ou até mesmo no lugar da Marucci. Mas como a Marucci está produzindo bem nos 2 últimos jogos, eu acredito que ele deve ir com a Marucci, mas é uma opção que ele tem no meio de campo. O que é que vocês acham? Vocês concordam com essa provável escalação do técnico Brandalice? Mudaria alguém? Trocaria aí o esquema tático? Coloca aí nos comentários. Essa é a provável escalação do técnico Brandalize para o Juventude enfrentar o São Paulo nessa segunda-feira às 20 horas. E as soberanas do tricolor paulista que precisa vencer para encostar no líder Corinthians, já que teve a mão aí do Internacional que perdeu para o Bahia. O Internacional poderia passar o São Paulo se vencesse o Bahia. Até o momento que eu gravei o vídeo, que eu tô gravando o vídeo, estava perdendo 3-0 para o Bahia. Então o São Paulo pelo menos se safou do Inter não passar à frente. Agora o São Paulo precisa fazer a parte dele e vencer em casa o Juventude para encostar no líder Corinthians e aí colocar responsabilidade para o Palmeiras. Pois bem, o São Paulo não tem muito segredo, só se o técnico Thiago Viana inventar muito, né? É a Carlinha no gol, para mim uma das melhores goleiras do Brasil, a Carlinha. Na lateral direita, a Bruna Caldeirão, vai aqui na lateral direita. No miolo de zaga, ele fez uma mudança no jogo contra o Corinthians e eu gostei dessa mudança. Ele foi com a Tayla aqui e a Carol Gil, já que a Bia Menezes voltou e voltou bem, né, gente? Ela voltou e voltou bem depois de um tempo parada. A Bia Menezes voltou bem. Então o que ele fez? Colocou a Carol Gil, que é mais técnica do que a Rafa Soares, aqui para fazer a dupla de zaga com a Tayla. Então, tá aí para mim, gente. Para mim, a Bruna Caldeirão é uma das melhores laterais do Brasil, juntamente com a Bia Menezes, lateral esquerda e lateral direita. Para mim, o São Paulo tem hoje. Então, Carol Gil e a Tayla aqui no miolo de zaga. Agora no 4-4-2, como foi o sistema que ele jogou contra o Corinthians, e às vezes ele fazia durante a partida também no 4-3-3, então ele vai com a Robinha aqui no meio de campo, certo? Juntamente com a Aline Milene. Tá aqui a Aline, a dupla de volante aqui. A Aline Milene é a responsável de buscar jogo na defesa para acionar o ataque. Então, tá aqui o miolo do meio de campo. E aí na esquerda, ele deve ir com a Camilinha na direita, né? Na direita ele deve ir com a Duda Serrana. Tá aqui. Bem, a Duda Serrana, eu calando minha boca aí, ela vem jogando bem nos 2 últimos jogos. Principalmente contra o Corinthians, ela cresce demais. É incrível como a Duda Serrana gosta de jogar contra o Corinthians. Pois bem, e na esquerda, gente, eu acredito que ele vai promover a volta da Camilinha, que já entrou no segundo tempo no jogo contra o Corinthians. Então, ou seja, a Camilinha voltando, tá um jogo propício para promover a volta da Camilinha, já que tá jogando em casa. Então, e o São Paulo tem de melhor, tem que vencer essa partida, porque senão pode cair na tabela aí, pode terminar a tabela em 4º lugar, certo? Então o São Paulo tem que vencer essa partida. Pois bem, e aí no ataque a Isa, certo? A Isa que estava meio apagada no jogo contra o Corinthians, ela que gosta também de jogar contra o Corinthians, e a Crivellari é a dupla de ataque, né? Mas as jogadoras jovens, vocês sabem que oscilam bastante, né, gente? É o caso da Isa. Então, tá aí formado o sistema no 4-4-2 do técnico Thiago Viana. Eu, sinceramente, eu falo de novo, repito para vocês, que a minha titular aqui seria Milena Carioca no lugar da Duda Serrana. E prepare-se, porque a Vicky Amaral tá vindo aí também. Vitória Amaral, que já está aí sendo relacionada, é uma jogadora muito versátil no meio de campo e pode ajudar demais o time das Soberanas do Tricolor Paulista. E como o Thiago Viana gosta de promover as jovens jogadoras, é capaz dela ter um lugar nesse time. Também tem a Vitorinha, gente. A Vitorinha, vocês sabem como essa menina tá jogando bola, certo? E eu acredito que de repente
aí ele pode vir com a Vitorinha no lugar aqui da Camilinha, certo? Ainda tem a Carla Alves que ele pode colocar no lugar da Aline, mas a Aline é titular, né? A única que talvez possa sair aí nesse meio para frente é a Robinha. Então tem a Carla Alves, né? Tem a Gadu, tem a Soraya também como opção no ataque, tem a Vanina Preniger também para o meio de campo e a própria Maricel Pereira, que foi muito bem no jogo contra o Corinthians e fez um gol. Então, o que vocês acham dessa provável escalação do técnico Thiago Viana para enfrentar o Juventude na segunda-feira? Olha só, Carlinha, Bruna Caldeirão, Tayla, Carol Gil e Bia Menezes no ataque. Serrana, aliás, no meio, né? Serrana, Aline Milene, Robinha e a Camilinha no ataque com a Crivellari e a Isa. Coloca aí nos comentários se você mudaria essa formação, se você mudaria o esquema tático para enfrentar o Juventude. Então, tá aí, meus amigos, minhas amigas, o time das Soberanas para enfrentar o Juventude nesta segunda-feira às 20 horas. Então tá aí, meus amigos, as prováveis escalações dos dois técnicos, do Brandalize e também do Thiago Viana, a campanha das duas equipes e o histórico desse confronto de São Paulo e Juventude e os árbitros que vão comandar esse jogo. Olha só, o árbitro principal é a Cássia França de Souza, do Distrito Federal. Assistente número 1, a Maria Eduarda Silva Pires, de São Paulo. O Elber Venâncio da Silva, o assistente número 2. O quarto árbitro é a Ana Caroline de Eleutério de Souza Carvalho, também de São Paulo. E o analista de campo, Renato de Carlos, também de São Paulo. A transmissão nessa segunda-feira, nesse horário de 20 horas, será pela N Esportes. Então guarda bem aí para você não esquecer aonde vai passar esse jogo. Então tá aí, meus amigos, todas as informações, o pré-jogo desse jogo de São Paulo e Juventude, que vai acontecer segunda-feira às 20 horas, transmissão pela N Esportes. E nós vamos fazer aqui o pós-jogo para você ficar bem informado de tudo que aconteceu. A gente volta agora no pré-jogo de Cruzeiro e Corinthians, que acontece também na segunda-feira. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado domingo e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.